Giovânia Farias aqui, e para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, é sobre coisas que pode estar te impedindo de receber o Espírito Santo, né? Porque muitas vezes você é aquela pessoa de oração, é aquela pessoa que jejuma, né, que lê a Bíblia, mas mesmo assim ainda não recebeu o Espírito Santo, não foi selado pelo Espírito Santo. E até você mesma, né, fica perguntando o que será que está impedindo de você realmente, né, receber essa bênção tão preciosa, né? É o próprio Deus dentro de nós. E quando a gente entrega o nosso eu, o nosso tudo, logicamente que o Espírito Santo desce e vem até nós, porque a gente entregou o nosso tudo nas mãos de Deus. E para isso, né, eu separei aqui, gente, 10 coisas que pode ser que esteja atrapalhando de você receber o Espírito Santo. Então, bora? E a primeira coisa, gente, que pode ser que esteja impedindo você de receber o Espírito Santo é as preocupações financeiras. Isso mesmo, gente. Infelizmente, a preocupação financeira que tira muito foco na vida de uma pessoa, né? Eu falo por mim mesma, eu era uma pessoa muito preocupada com a vida financeira, sabe? E eu via que isso me atrapalhava muito de realmente ser selada pelo Espírito Santo, de realmente conhecer esse poderoso Deus. E, infelizmente, tem muitas pessoas que sim, estão muito preocupadas com a vida financeira, né? Ah, eu quero isso, ah, eu tenho que crescer na vida financeira. E aí não entrega essa preocupação na mão de Deus, porque quando a gente entrega nossas preocupações na mão dele, ele resolve. Falando sobre preocupações, vamos ler juntos lá em Salmos 55, 22, que fala: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E aqui ele mesmo está falando, né? Quando a gente entrega nossas preocupações, né? Nosso querer, nosso tudo na mão dele, ele impede que a gente caia, ele impede que a gente faça as coisas ao contrário. Quando a gente entrega na mão dele as nossas preocupações com todas as nossas forças, ele faz acontecer o extraordinário. Então, se você é essa pessoa que está muito preocupada com a vida financeira, entrega nas mãos de Deus, que ele com certeza vai resolver essa situação, tá ok? Agora, a segunda coisa, gente, que pode também ser algo que esteja atrapalhando, né, de você realmente conhecer a Deus, é a preguiça. Isso mesmo, você pode ser aquela pessoa que ora, mas às vezes tem preguiça de orar. Aquela pessoa que jejuma, às vezes tem preguiça de jejuar. Aquela pessoa que lê a Bíblia, mas às vezes tem preguiça de ler a Bíblia, sabe? E muitas vezes isso sim impede a gente de conhecer o nosso Deus, porque a gente está colocando a preguiça em primeiro lugar. E a preguiça não é algo que agrada a Deus, né? Quando a gente for fazer algo para Ele, a gente tem que fazer com toda a nossa vontade, com sede de agradar a Ele. Porque quando a gente faz com sede de agradar a Ele, Ele com certeza vem até nós. E falando sobre preguiça, gente, a gente vai ler junto lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6, que fala: vá a formigueira, ô preguiçoso, observe aos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época de colheita, ajunta o seu alimento. Ou seja, né, aqui já está dando um exemplo bem simples, que a gente não pode ser acomodado. A gente tem que ver o exemplo, né, que ele dá aqui da formiga, que a formiga não é acomodada. Pode estar aí, gente, aquele sol quente, né? Ela não para de trabalhar, ou seja, ela não vê obstáculo, né? E a gente tem que ser isso quando se trata das coisas de Deus. A gente não tem que ser aquela pessoa preguiçosa. Você pode ser até aquela pessoa que já vai em uma igreja e quando tá muito quente, ai, hoje tá muito quente, ai, eu não vou não. Quando tá chovendo, ai, tá chovendo, eu não vou não. Saiba que isso aí é a preguiça, né? É preguiça de buscar Deus, é preguiça de colocar Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro, pode estar chovendo, né? Pode estar aquele sol quente, você vai buscar Ele. Então, se você é essa pessoa que deixa as coisas de Deus para último, né, deixando a preguiça em primeiro, começa a vigiar aí, né, se realmente não é isso que está impedindo de você de conhecer ao nosso Deus, tá ok? Agora a terceira coisa, gente, é perdoar. Você é aquela pessoa que tem mágoa de alguém, né? Mesmo você indo na igreja, você ainda guarda mágoa, né, de alguma pessoa, algum parente. Isso é algo muito sério. E a Bíblia já deixou bem claro que Deus não agrada quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente tem mágoa. Porque quando a gente libera o perdão, Deus vem até nós. E falando sobre o perdão, a gente vai ler lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, que fala: e quando estiver orando, perdoe os que ofenderam,
para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Ou seja, não adianta você orar e guardar a mágoa, ter raiva das pessoas, porque Deus não agrada. Deus é santidade. Jamais Deus vai entrar em um coração que esteja sujo, né? Porque amará o próximo como a si mesmo. Se você guarda mágoa, você não está amando ao próximo, como se diz os mandamentos que Deus deixou. Então, fica a dica, tá ok? Quarta dica, gente, ansiedade. Se você é uma pessoa muito ansiosa, né, quer resolver as coisas naquele momento, aí tem que ser assim, tem que dar certo. Deus não agrada da pessoa ansiosa, porque quando a gente é ansioso, a gente não está colocando Deus em primeiro. E a ansiedade é algo muito sério, é algo que, infelizmente, né, tem muitas pessoas ficando doentes por causa da ansiedade. Ansiedade é algo grave. Então, se você é aquela pessoa que quer e tem que resolver agora, começa a orar sobre isso, né? Para que Deus venha até você e arranca de você a ansiedade, que é o que está falando lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala: não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então aqui já está falando, deixando bem claro, né? Quando a gente está ansioso, a gente ora a Deus, que Deus venha até você, Deus arranca de você a ansiedade. Deus é Deus e com certeza Ele vem até você e faz acontecer a paz dele dentro de você. Então fica a dica, tá ok? Agora a quinta coisa, gente, a inveja. Isso mesmo, porque quando a gente começa a olhar para nós mesmos, né? A gente começa a falar, não, Deus, eu posso, eu consigo, porque com o Senhor eu sou mais que vencedor. A gente não tem tempo para ficar olhando a vida do outro, né? A gente não tem tempo para ficar invejando a vida do outro, porque Deus não agrada. Vamos ler junto lá em Provérbios 23, versículo 17, que fala: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Ou seja, quando a gente está focado nas coisas de Deus, Ele cuida de nós de uma forma extraordinária, que a gente não tem tempo para olhar para a vida de ninguém. Então, se você é aquela pessoa que está focada, olhando para a vida do outro, começa a focar em buscar Deus. Para de olhar para trás e para os lados. Olha para a frente, que é o Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente olha para Ele, Ele supre todas as nossas necessidades, tá ok? Sexta coisa, gente, mentira. Se você é aquela pessoa que gosta de mentir, não, é só mentirinha. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou na sua casa hoje, aí você não tá afim de receber aquela pessoa, você, eu vou sair, e você não vai sair. É mentira e Deus não agrada. E muitas vezes você fala, é só mentirinha. Não existe mentirinha nem mentirona, gente. Tudo é mentira. Então, se você é aquela pessoa que mente no serviço, chegou atrasada no serviço, é porque o ônibus atrasou, sendo que você saiu da sua casa atrasado, não faça mais isso, se corrija, porque Deus agrada. É o que está falando sobre mentira, vamos ler juntos. Em Efésios capítulo 4, versículo 25 fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, aqui está falando sobre, né, que a gente continuar mentindo, né, o Espírito Santo não tem como vir até nós, porque não é o que Deus agrada. Deus é santidade, né? Deus é verdade. Deus não é mentira. Então, se você realmente quer agradar a Deus, elimina as mentiras da sua boca, elimina as mentiras da sua vida, porque a mentira só vai te levar para trás e não para frente. Se você é essa pessoa que gosta de mentir, né? É só mentirinha, saiba que não existe mentirinha nem mentirona, é tudo mentira. Então, comece a falar a verdade, porque Deus agrada, tá ok? Sétima dica, gente, pecado, né? Pecado tem várias formas aí de você pecar. Seja você aí que gosta de assistir filmes, né? Séries pornográficas que Deus não agrada. Seja você aí, gente, que faz coisas que não é o agrado de Deus, né? Que você sabe do que eu tô falando. Do pecado que você está cometendo, mesmo você indo na igreja e falar, não, eu quero um compromisso com Deus, mas permanece pecando. Não é o agrado de Deus, porque quando a gente quer agradar a Deus, a gente começa a mudar, a gente começa a querer fazer a vontade dele. Então, se você é essa pessoa que está no pecado e sabe qual é seu pecado, abandona já hoje mesmo, fala, não, eu não vou fazer mais isso, porque não é o agrado de Deus. E falando sobre o pecado, vamos ler junto lá em Tiago 1, 14, fala: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo,
sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido da luz, o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Aqui está falando sobre a morte espiritual, que quanto mais você continua no pecado, vai acontecer a morte espiritual. Gente, é algo muito grave, mas infelizmente as pessoas estão deixando seduzir pelo pecado, pelo desejo da carne, pelas vontades do mundo. E cada vez que passa só aumenta, né? E é muito triste porque quando você cai, para se levantar é um pouco difícil, porque você não vai ter forças o suficiente para sair dessa situação. Mas quando você coloca um sim, eu quero mudar, eu quero realmente agradar a Deus, eu quero abandonar tudo que não agrada a Ele, Deus vê essa força em você, Deus começa, né, te alimentar e te mostrar a saída. Então, se você é essa pessoa que está fazendo isso, gente, né, começa hoje mesmo, fala, não, eu posso mais, eu quero Deus, Ele é maior do que tudo isso, tá ok? Oitava coisa, gente, idolatria. Idolatria, muitas vezes a pessoa acha que é só adorar uma imagem. Não, idolatria é você aí colocar seu esposo em primeiro, seu filho em primeiro, sua mãe em primeiro. Muitas pessoas colocam as influências em primeiro na vida delas, né? Aí fica se matando pelas influências, coloca aí cantores em primeiro na vida dela. Isso é idolatria. E se você é essa pessoa, muitas vezes você é doido por um cantor, coloca aquele cantor em primeiro, isso sim é idolatria. Isso não agrada a Deus. Deus deixou lá claro que a gente deve realmente agradar somente a Ele, que Ele fala lá em Êxodo 23, fala, não adore outros deuses, adore somente a mim. Ele deixou bem claro, Ele é Deus, Ele é dono de tudo isso aqui, foi Ele que fez tudo isso aqui, só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Só Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é digno de louvor e de adoração. Se você seguir, querer mesmo buscar Ele faz acontecer na sua vida extraordinário, porque você está colocando Ele em primeiro, tá ok? Nona, as suas vontades. Muitas vezes você está querendo fazer mais as suas vontades, teus desejos, e não as vontades de Deus, sabe? E não os desejos que Ele quer para você. Muitas vezes a pessoa está tão cega nos desejos delas que não enxerga o que Deus quer para ela, sabe? Gente, eu falo por mim mesma, eu já congrego na igreja há muito tempo. Muito tempo eu era convidada para participar do grupo de evangelização. E eu tinha essa vontade, mas não cedia, sabe? Eu estava deixando meu desejo em primeiro. Eu estava deixando minhas vontades em primeiro. E quando eu falei, não, Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Que aí eu caí em si, falei, não, né? Cheguei, conversei com a obreira, que eu queria assim, fazer parte desse grupo de evangelização, né? Que é falar de Deus para as pessoas sofridas, falar de Deus para as pessoas que acham que Deus não nos ama, mas Deus nos ama de uma forma extraordinária, de uma forma que nem nós sabemos explicar. Ele nos ama tanto, né? Tanto, basta a gente voltar para Ele que Ele vai vir sobre nós. As pessoas estão muito enganadas, falando, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de ninguém, gente. Deus está lá, Deus é sempre Deus. Mas as pessoas que esqueceram dele, sabe? As pessoas esqueceram dele e quer que ele venha servir elas, sendo que elas não estão nem aí para ele. Como que ele vai vir até a pessoa se ele vê que a pessoa não está nem aí para ele, sabe? E quando você fala que quer ele, se volta para ele, aí sim, né? Ele vem até você. Então, se você é aquela pessoa que está mais preocupada em suas vontades, em seus desejos, começa a avaliar isso. Começa a fazer mais para Ele, porque quando a gente faz mais para Ele, é gratificante, tá ok? Falando sobre nossos desejos, eu vou ter continuidade aqui, porque eu vou falar sobre 10ª coisa também, né? Que possa ser que você não foi ainda selado pelo Espírito Santo. Que seria você jejuar só por coisas materiais, sabe? Você só abre jejum para pedir, sabe? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego melhor. Mas você nunca abriu um jejum para o Espírito Santo, para louvar, né? Para agradecer. Porque quando a gente abre um jejum para Ele, para dar glória, para buscar Ele com todo fervor, tudo começa a se encaixar e Ele vai ver que você está com sede em conhecer Ele. A gente tem que ter essa sede, sede de ter Ele dentro de nós, sede de agradar, sede de fazer mais para Ele, sede, gente, de estar na presença dele, de receber ele toda hora, todo momento, porque quando a gente tem sede, ele está com a gente todo momento, todo segundo. Então, se você é aquela pessoa que só abre jejum para, né, suas vontades, começa a mudar essa rota, começa a abrir jejum aí para
glorificar Ele, porque com certeza Ele vai vir na sua vida e vai fazer o extraordinário acontecer, porque quando a gente se abre para Ele, Ele vem e supre aquilo, ó, tudo, porque nós estamos dando prioridade a Ele e não às coisas materiais. Então, fica essa dica, tá ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Sobre aí algumas coisas que esteja atrapalhando você de receber o Espírito Santo. Mas se você ainda não recebeu o Espírito Santo, continua, né? Orando, jejuando, clamando, buscando a Ele, louvando, porque com certeza a sua hora vai chegar, porque Ele deixou bem escrito na Bíblia que, né, Ele está aí, ó, disponível para quem querer realmente Ele. Se você quer Ele, então com certeza você vai ter Ele dentro de você, tá ok? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, porque com certeza vai ser um grande prazer ter você aqui, ó, juntamente comigo. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!